Aleluia. A presença de Deus é notória em nosso meio, aleluia, nessa noite. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém? Paz do Senhor, adolescentes. Aleluia. Ainda tem energia. Tem mais de Deus para nós essa noite, aleluia. É só o começo. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abram suas Bíblias, por gentileza. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 36. Aleluia. Fica difícil pregar. Aleluia. Mas aperta o cinto aí mais uns minutinhos que a gente já vai decolar de novo aqui na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 36. Enquanto os irmãos procuram, quero externar a Deus minha gratidão. Sem palavras para descrever o privilégio de estar aqui ministrando nessa noite, estar participando desse congresso e juntamente com pessoas, irmãos tão amáveis que têm cuidado também de nós. Que privilégio conhecer irmão Sandro, irmã Cidiane, coordenadores desta obra. Que Deus continue nos abençoando, também irmão Kleber, irmã Patrícia. Em nome de vocês, todos os líderes, o pessoal aí do apoio, que sempre está ajudando, os monitores, né, os professores, enfim, todos vocês. Todo o esforço que vocês fazem na obra do Senhor. Como Paulo falou, continuem firmes e constantes, sabendo que o trabalho de vocês não é em vão no Senhor. Aleluia. É Ele quem recompensa. Louvo a Deus pela vida do irmão Biratã, a irmã Rose, o Lucas também, está aí no coral, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E todo esse lindo coral aqui da cidade de Passo Fundo. Que alegria conhecer vocês. Que Deus continue abençoando vocês. Eu vou levar vocês em meu coração lá para Palmeira. E ontem nós já estávamos conversando com os coordenadores que nós queremos vocês lá ainda esse ano no congresso da Unijade Palmeira. Amém? Aí ó, vão ter que estar lá com nós então, adorando a Deus, né? Essa banda que é maravilhosa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, presidente também, pastor Ângelo, não pode estar hoje, né? Mas ontem nós tivemos a alegria de conhecê-lo, de conversar com ele. E nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Minha esposa e o Joaquim que acompanham. Está dormindo lá o Joaquim sendo usado em sonhos. E nosso grande amigo Alan. Deus abençoe vocês grandemente. Meus amados irmãos, quantos acharam? Digam um amém bem forte aí para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 36, que vai dizer assim: porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Aleluia. Capítulo 11 de Hebreus vai dizer assim: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Amém? Sente-se glorificando a Deus nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como eu falei, ficou difícil ministrar aqui nessa noite, porque eu estava tão envolvido lá na presença de Deus, glorificando, que eu quase me perdi de novo no texto básico da mensagem, né? Eu abri como ontem, a gente foi glorificando. Está tão bom a presença de Deus em nosso meio. Aí eu estava meditando lá no meu banco sentado, a respeito de quão Deus é maravilhoso, adolescente, de tudo que Ele tem feito já em nossas vidas. E nessa noite Ele renovou propósito aqui em nosso coração. A gente sai daqui muito abençoados. E isso dinheiro nenhum do mundo paga o cuidado que Deus tem para conosco. Eu estava sentado lá e senti de compartilhar com vocês uma experiência. Nós, há 4 anos atrás, quando assumimos a coordenação da Unijade, que é a União Infanto Juvenil lá em Palmeira das Missões, nós estávamos num retiro, sabe aquele retiro espiritual que você está envolvido na glória de Deus, como hoje aqui nesse congresso lindo. E nós estávamos lá, e estava pregando o pastor Ariovaldo Filho, não sei se alguém conhece. Deus usou ele em profecia. Ele veio em nossa direção, nós recém-iniciando como coordenadores daquele departamento, e ele, usado por Deus, ele veio na direção minha e da minha esposa e falou porque nós havíamos priorizado a obra do Senhor. Ele estava nos dando um presente. E no momento a gente pensou que era uma casa, né? A gente estava precisando de uma casa. Eu falei, olha só que bênção, Deus vai nos dar uma casa, né?
E alguém que estava do nosso lado, os nossos companheiros, eu senti que é um filho que Deus vai dar para vocês. E em questão de poucos dias, a Yasmin estava grávida e gerou essa bênção que é o Joaquim, o nosso companheiro aí da obra missionária. Eu falo isso porque muitas vezes é difícil, é cansativo. A gente tem criança pequena, sabe? Para o nosso corpo físico muitas vezes. E cada vez que eu estava orando, principalmente durante esse tempo da pandemia, esse ano que foi um ano muito desgastante para nós. E há momentos, e justamente essa palavra que eu vou ministrar hoje aqui nessa noite, há momentos que a gente pensa em desistir, em voltar para trás. A gente é humano, as circunstâncias muitas vezes vêm. E eu cada vez que estava orando na beira da cama e eu olhava para o Joaquim, Deus renovava promessas no meu coração. E eu vi o cuidado de Deus para a nossa vida. E Ele não deu apenas o Joaquim, Ele deu a casa também que eu estava esperando. Então Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Se eu fosse só contar aqui testemunhos para vocês, a gente já ia ficar a noite inteira. Mas eu quero ser breve nessa noite, amanhã eu tenho que estar cedo lá com os nossos adolescentes também em Palmeira. E vai ser outro dia corrido, mas a gente faz isso com amor. Então o nosso corpo por fora às vezes pode estar meio cansado. Porque embora eu me considere novo, né, mas parece às vezes que a gente é velho, né? Meu Deus, eles estão num pique, 220, 24 horas por dia. Mas por dentro o nosso espírito se renova, aleluia, porque é o Senhor que nos fortalece, e a alegria do Senhor, ela é a nossa força, louvado seja o nome do Senhor Deus. Então a gente se alegra muito, aleluia, em servir a Deus. É gratificante demais servir ao nosso Deus, Ele é bom, e é sobre Ele que nós vamos falar nessa noite, porque Ele é o centro de tudo. O Senhor Jesus é o centro da nossa mensagem, como foi cantado aqui pelo conjunto, Yeshua, como foi cantado aqui pelo coral, nós não somos ninguém, mas estamos falando de alguém, é dele. Não sou eu, é Ele. Eu lembrava-me também, Deus hoje Ele me fez ficar nostálgico, lembrando de tantas promessas nela, quando eu estava sentado aqui. Quando eu estava na idade de vocês, com 10 anos, um profeta se levantou, era ainda departamento das crianças, e ele disse que Ele iria me usar por muitos lugares para ministrar a palavra de Deus. E eu tinha muita vergonha de falar, até apresentar um trabalho na escola. Quem aqui tem vergonha de vir aqui assumir o microfone? 3? A maioria é tranquilo, então podem vir agora aqui trazer uma palavra. Se eu pedir para algum de vocês aqui, deixa eu ver quem. As pernas começam a tremer, começa a vir aquele nervosismo, frio na espinha. Meu Deus, como isso, Senhor? Eu com 10 anos não apresentava nem trabalho na escola, que dirá pegar o microfone e estar aqui, né? E eu estava com um colega do meu lado lá conversando, ele olhou para o meu lado: ah não, Deus vai te chamar para ser pregador, vai ter que parar de jogar bola. Era uma igreja bem no interior, bem tradicional, não vai mais poder usar bermuda agora. Eu, meu Deus, o peso do ministério. Mas não é nada disso, né, pessoal? São tradições. E Deus, Ele é maravilhoso, aleluia. E Ele cumpriu tudo que havia prometido, e muito mais do que nós havíamos imaginado. Como eu estava falando antes, estava uma noite pensando em parar. Meu Deus, eu podia estar trabalhando mais na empresa com meu pai, talvez. Há momentos que a gente abre mão de bens materiais para estar aqui. A gente investe em muita coisa, nossa vida, bens, os líderes sabem como é. E naquela noite Deus falando comigo e renovando o propósito, no mesmo momento meu celular tocou. E foi engraçado, eu até mostrei para Yasmin: amor, tem 3 convites para pregar em 3 congressos de adolescentes, e eu recebi ao mesmo tempo essas mensagens. Foi em Passo Fundo, Santiago e Birubá, se não me engano, no mesmo momento que eu estava orando. E Deus falou fortemente ao meu coração, aleluia, renovando essas promessas. Então, aleluia, vamos entrar na mensagem, porque se eu for contar testemunho aqui, a gente vai longe. Mas eu senti de testemunhar isso para vocês aqui, eu senti de compartilhar isso com vocês. O autor aos Hebreus, nós não podemos falar com certeza quem que foi. Alguns falam que foi Paulo, outros discordam. Mas a questão é que quem escreveu a carta aos Hebreus estava escrevendo com um propósito específico. Qual que é? Os cristãos, os recém-convertidos, principalmente os judeus daquela época, estavam sofrendo perseguições por terem aceitado a Cristo Jesus. Eles estavam sofrendo perseguições
como talvez alguns possam sofrer até hoje, talvez piadinhas que te magoam, tipo, lá vai o crente, né? Lá vai o cristãozinho, e começam a zoar talvez da sua cara. E aqueles crentes também, há mais de 2000 anos atrás, estavam sofrendo essa perseguição, mas perseguição muito pior, não era apenas piadinha, eles estavam sendo excluídos do seu meio social, estavam sofrendo perseguições físicas, muitas vezes a sua própria vida estava em perigo, a sua própria vida muitas vezes era ceifada. Mas nós sabemos que quando um cristão cai aqui, aleluia, na terra, o seu corpo físico, nós sabemos que Deus o recebe de braços abertos lá na glória. Então para eles isso não era problema, porque eles tinham a convicção. Mas alguns estavam pensando em desistir e abandonar tudo. Alguns estavam pensando em desistir e voltar às velhas práticas, às velhas tradições judaicas daquela época, e negar a Cristo Jesus. E o autor a carta aos Hebreus, agora ele está preocupado justamente em escrever isso, para que os cristãos ficassem firmes em Cristo Jesus, para que os cristãos ficassem firmes no alvo, como nós já falamos ontem à noite, que havia sido estabelecido para eles. O alvo é Cristo. Embora muitos estavam buscando tirar fora o foco, o alvo que era Cristo, mas o autor da carta aos Hebreus está persistindo para que eles seguissem firmes na obra do Senhor, e principalmente com a sua fé, professando a sua fé em Cristo Jesus. Nós sabemos que as lutas vêm, nós sabemos que o dia mal vem, como eu estava testemunhando aqui desde o início. Há momentos difíceis, e é justamente nesses momentos difíceis que Satanás chega e tenta nos fazer desistir, aproveitando das nossas fraquezas, das nossas limitações. É nos momentos difíceis da luta, quando talvez chega um telefonema inesperado, dizendo que seu ente querido está doente, está passando por uma situação crítica de vida. Há talvez alguém que esteja passando por esse momento aqui, o momento do dia mal, como Paulo escreveu à igreja em Éfeso no capítulo 6. Há momentos difíceis da nossa vida. Talvez alguém aqui perdeu um ente querido durante a pandemia. Eu perdi o meu avô, pastor Samuel, e foi muito difícil, foi um dia mal para toda a nossa família. Há momentos talvez que vai perder o seu emprego, que vai passar por dificuldades financeiras, são um dia mal. E o dia mal, ele chega para todas as pessoas, independentemente se você está seguindo a Cristo ou não. O dia mal, ele chega para todas as pessoas. É fácil, Alan, nós compreendemos quando alguém que não serve a Cristo está passando por uma luta, mas começa a surgir questionamentos na nossa mente adolescente, quando nós vemos alguém que tem uma vida aos nossos olhos humanos exemplar, mas mesmo assim está passando por dificuldades. Nós vemos os discípulos, vamos usar um exemplo aqui, nós vemos os discípulos obedecendo a voz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai dizer aos discípulos para pegarem o barco e passarem a outra margem. Os discípulos estão obedecendo a voz do Senhor Jesus, mas mesmo assim no meio desta jornada levanta-se a tempestade, e agora talvez eles estão se questionando: eu estou obedecendo a voz do Senhor? Eu estou aqui rumo ao alvo? Adolescente, vem esses questionamentos na mente. Eu estou aqui obedecendo a palavra de Deus, e por que eu estou passando por isso que eu estou passando? Uma vez eu estava sentado lá, acabando um ensaio da Unijade, e chegou um adolescente e falou: eu não vou orar mais. Deu: por que você não vai orar mais? Ele revoltado: já vou largar de tudo. Ele: cada vez que eu oro parece que as lutas aumentam, eu estou orando aqui e começa a vir dificuldades. Se eu não tivesse com Cristo, a minha vida era muito mais fácil. Deus disse: mas quem que te falou que tu vindo aqui a tua vida vai ser mais fácil? O Senhor Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, mas Ele também disse: tem de bom ânimo, porque eu... Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então há momentos difíceis, há o dia mal, mas o autor aos Hebreus, como o apóstolo Paulo e todos os outros escritores, autores inspirados pelo Espírito Santo, eles vão nos dizer: persistam, permaneçam, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. Então o autor aos Hebreus, ao mesmo tempo que ele está buscando encorajar aqueles cristãos, ele também está falando a respeito do alvo principal. Ele já inicia a sua carta no capítulo 1 e versículo 1 dizendo a respeito da revelação de quem é Cristo. Muitas pessoas falam a respeito de Jesus, mas poucas pessoas conhecem o Jesus da história. Nós precisamos conhecer o Jesus, o nosso Senhor e Salvador.
Ele não quer apenas que nós venhamos conhecer a sua história, decorar alguns versículos, não. Ele quer se fazer conhecido de nós. Ele quer intimidade conosco, como nós falamos ontem na mensagem. Ele quer se relacionar conosco, aleluia. Então o autor aos Hebreus começa falando assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes aos nossos antepassados através dos profetas, nesse momento agora, nos últimos tempos, Ele está falando conosco através do próprio Filho. Não é apenas profeta, mas é o próprio Senhor Jesus, é o Deus encarnado, aleluia, o verbo que se fez homem e entre nós habitou. Alguns teólogos vão dizer que há pelo menos 4 revelações de Deus que Ele vai usar para se revelar, para se relacionar, para se mostrar à raça humana, a sua criação. E a primeira revelação é a revelação natural. O Salmo de número 19, melhor dizendo, ele vai dizer que os céus expressam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando nós estamos olhando para a criação, não há como nós não nos prostrarmos e declararmos que há um Criador. Eu não consigo compreender como alguém vai declarar que tudo isso daqui é obra do acaso, um acidente que aconteceu há bilhões de anos-luz, não sei o que. Eu não consigo, tem que ter muito mais fé para acreditar nisso do que acreditar na palavra, eu acho. Eu não consigo acreditar que tudo isso daqui é obra do acaso. Você olha para o seu corpo, para a sua mão, para as suas digitais. Deus se preocupou com os mínimos detalhes da sua vida. Não apenas o seu corpo, mas também o exterior, tudo que Ele criou para o nosso bem. Não há, irmãos, como nós não dizemos que há um Criador de todas as coisas. Deus, Ele se manifesta através da criação. Mas também Paulo, falando aos Romanos capítulo 2, ele vai dizer que há uma revelação moral. Isso cristãos e não cristãos carregam essa revelação moral. Talvez você vai falar com um ateu, ele vai ter um certo senso do que é moral. Você vai perguntar: você acha certo matar alguém aqui por nada? Com certeza a pessoa em sã consciência vai dizer que não. Ela professando Cristo ou não, ela vai ter essa noção moral. Porque Paulo vai dizer que embora o pecado tenha deturpado muitas coisas, permaneceu em nosso coração um senso de justiça. Permaneceu em nosso coração um senso de moral, Alan. Então nós temos uma certa compreensão entre certo e errado. Há essa revelação de Deus também. A revelação especial que é a palavra que Deus nos deixou. Mas há uma revelação especialíssima do Senhor. E essa revelação é o Filho. Ele deixou a sua palavra e muitos olhavam para a palavra e não compreendiam. Nós veremos nos próprios dias de Jesus, muitos religiosos, talvez os saduceus, fariseus, olhavam para a palavra e cada um interpretava conforme a sua própria visão, conforme a sua própria vontade, conforme os seus belos prazeres. Mas vem o Filho. A palavra, aleluia, se faz carne e entre nós habitou. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai, aleluia. A palavra de Deus habitou entre nós, aleluia. E agora revela a vontade, revela, aleluia, a perfeição, revela o que o Pai requer de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então o autor aos Hebreus, ele está dedicando muitos momentos da sua carta para revelar o Cristo, para buscar trazer à memória novamente o Cristo, aleluia, que nos salvou, que nos trouxe até aqui e que por Ele nós nos movemos, aleluia, e seguimos existindo, aleluia, e vivemos. Então é isso justamente o que Ele está preocupado em nos transmitir. Embora muitos, os evangelistas, os quatro escritores do Evangelho, melhor dizendo, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão falar, adolescentes, principalmente a respeito do ministério terreno do Senhor Jesus. Eles vão falar dos milagres que Ele operou, eles vão falar a respeito de tantas coisas que o Senhor Jesus fez, curas, expulsou demônios, curou muitos enfermos, Ele fez tantas coisas enquanto estava entre nós aqui. João mesmo escreveu que se fosse escrever todos os milagres que o Senhor Jesus fez, não caberia em todo mundo tantos livros que necessitariam ser escritos. Então, tantos milagres Jesus operou no seu ministério terreno. Mas o autor aos Hebreus, ele se preocupa em transmitir o ministério, aleluia, celestial do Senhor Jesus. Ele vai falar assim que nós não temos um sacerdote terreno aqui. Nós temos um sacerdote que está junto ao Pai, aleluia. E pelo seu sacrifício, não foi sacrifício de cabras, de cordeiros, não. Mas Ele se apresentou, aleluia, num tabernáculo celestial junto ao Pai, com o seu próprio sacrifício. E que pelo seu sacrifício, pelo sangue de Cristo Jesus, aleluia, que nos purifica de todo pecado, nós podemos ter livre acesso junto ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia. Então eu não chego na presença de Deus
pelos meus méritos. Eu não chego na presença de Deus dizendo que eu sou bom, que eu fiz isso ou fiz aquilo, não. Mas eu chego na presença de Deus confiando no sacrifício dele, aleluia. E pelo seu sangue eu tenho livre acesso para me relacionar com ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É pelo seu sangue, aleluia, que nos purifica de todo pecado, que quebra as cadeias, aleluia, que cura, que liberta, aleluia. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o castigo que hoje nos traz a paz, que de vós você está sentado numa cadeira confortável e glorificando ao Senhor, aleluia. O castigo que eu e você merecíamos caiu sobre ele, para que hoje tivéssemos paz, para que hoje tivéssemos vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Para compreendermos esse ministério celestial, que não podemos ver com os nossos olhos naturais, é necessário agora algo. E o autor aos Hebreus vai falar, nós fizemos leitura no capítulo de número 11, aleluia. O que é necessário para nós vermos o invisível? O que é necessário para nós acreditarmos e conquistarmos o que os outros falam que é impossível? O que é necessário para nós crermos no que é incrível? Que é a fé. Ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então é a fé que nos conecta com o Pai. É o que os meus olhos naturais não veem, mas os meus olhos espirituais me mostram que é um Deus que está sentado num alto e sublime trono, aleluia, e que breve Ele voltará. É o que o autor aos Hebreus, aleluia, eu sinto a presença de Deus essa noite, aleluia, o que ele está falando. Vocês necessitam estar firmes e constantes. Por quê? Porque o que há de vir virá, e Ele não tardará. Talvez você está me escutando nessa noite, está falando, você está falando que alguém escreveu isso há 2000 anos atrás, falou que não ia tardar, mas passou 2000 anos, e aí? O que acontece? Pedro, ele vai dar essa resposta. Deus sabia dos nossos questionamentos da nossa mente, e ele já escreveu tudo aqui, as nossas respostas que nós precisamos. Pedro vai escrever assim na sua segunda carta, dizendo que embora alguns tenham a sua promessa por tardia, aleluia, mas o Senhor Ele não retarda a sua promessa. Por quê? Porque um dia para o Senhor são como 1000 anos, ou 1000 anos são como um dia. O Senhor não está limitado ao tempo. Mas por que então aos nossos olhos Ele tarda? Porque Ele é longânimo. O que é longânimo? Ele é paciente. Por que Ele é paciente? Porque Ele quer que todos cheguem à salvação. Aleluia. Ele quer que todos se arrependam e venham ser salvos. Mas ainda há pessoas que estão se enrolando tanto, achando que tem tempo para aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Há pessoas que caíram na ilusão do tempo, achando que vai amanhã, que vai mais um dia. Não, hoje eu continuo assim, hoje eu não me arrependo. Estão enganando a si mesmas. Mas o Senhor Jesus já determinou um tempo, aleluia, em breve Ele vai voltar. Enquanto é tempo, é hoje, não é amanhã, aleluia, é hoje. Há 2 dias que você não pode fazer nada, é ontem e amanhã. Você pode fazer algo hoje no presente, que é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É hoje, aleluia. O Espírito Santo de Deus me fala que é hoje, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos esperar, aleluia. Eu gosto de citar muito a Bíblia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Embora tenha passado muito tempo, homens, como foi mencionado aqui ao decorrer da transmissão da história do departamento, muitas pessoas passaram anteriormente a nós, como Paulo mesmo falou. Ele plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Espírito Santo. Não é nós que fazemos algo, é o Espírito Santo que dá o crescimento, aleluia. É Deus que efetua o querer quanto realizar, aleluia. Por isso é dele a honra, a glória e o louvor, aleluia. Homens, aleluia, passaram antes de nós, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, ministrando uma palavra a qual a Assembleia de Deus nasceu. E qual que era essa mensagem que eles pregavam, irmão Biratã? Que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e em breve Ele voltará. O tempo passou e a mensagem continua a mesma, porque Ele não mudou. Aleluia, em breve Ele voltará.
Eu vou pregar sobre esse fundamento nessa noite, aleluia, porque em breve Ele voltará e a igreja estará com Ele na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, eu falei que eu gosto de citar a Bíblia aqui. Ele vai dizer assim: pois dada a ordem, com voz do arcanjo e o ressoar de trombetas de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós que estivermos vivos. Eles tinham a expectativa que seria naquele dia mesmo. Ele fala: nós que estamos vivos aqui, nós também seremos arrebatados, estaremos com Ele na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, ele vai dizer assim: que num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, o que vai ser de nós? Nós seremos transformados, aleluia, e estaremos com Ele na glória. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, em nós seremos transformados. Então permaneça firme, aleluia, com esta expectação, porque Ele virá e Ele não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como que nós vamos prosseguir para essa promessa? Porque há momentos que parece que nós paramos de pregar a respeito disso, porque há momentos que parece que a nossa vida, que nós mencionamos isso, mas nós não vivemos com essa certeza, porque as nossas atitudes não condizem com essa declaração. E se Cristo voltasse hoje? Aleluia. E se agora de repente, num abrir e fechar de olhos, tu nem vai ver nada, tu piscou, meu Deus, você estaria com Ele na glória? E se Cristo voltasse hoje, igreja? Eu não estou falando isso, eu não estou pregando por medo, porque Jesus não convence ninguém por medo. Ele nos chama por amor, aleluia, mas é por nos amar que Ele quer que nós venhamos nos arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. É por nos amar que Ele quer nos transformar. Quem ama, adverte. Quem ama, cuida. Quem ama, ensina. Quem ama, vai educar. Aleluia. Não é negligente com a vida das pessoas. Então é por nos amar que Ele quer nos transformar. Talvez você está me ouvindo aí, adolescente, pensando: mas que viagem é essa? Como que alguém vai vir de repente me arrebatar e eu vou sumir? Parece loucura, parece mais fácil às vezes, como eu mencionei ontem, acreditar lá nos filmes da Marvel, do que numa palavra dessas. Mas esta é a realidade, esta é a verdade, aleluia. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2 e versículo 5, ele vai dizer assim que nós não, aleluia, melhor, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nós andamos por fé e não por vista. Porque há momentos que a nossa vista nos engana, porque há momentos que quem anda só por vista vai pensar em desistir mesmo, porque as circunstâncias estão contrárias. E como eu falei, há momentos que a gente mostra a nossa humanidade, as nossas limitações, olhando só com os nossos olhos naturais. Mas Deus é maravilhoso, que Ele nos traz a visão pela fé novamente, aleluia, para você não parar e se dirigir rumo ao alvo. Aleluia, porque o seu alvo está em Cristo, e Cristo está te esperando de braços abertos para passar a eternidade contigo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então nós andamos por fé e não por vista. Como agora? Eu falei que seria breve, concluindo a mensagem aqui. Como nós teremos uma geração que vai andar por fé e não por vista? Porque o mundo lá fora, eles querem te trazer uma ideia de você andar por vista, de você andar por circunstâncias. Como assim? Eu preciso passar um status através de uma boa aparência. Eu preciso passar um status, talvez, para que as pessoas tenham uma vista, me olhem de uma forma que te agrade. É isso que o mundo está vendendo lá fora. Então, o que importa é a vista. Quem aí talvez trabalhe com marketing, o que importa é chamar a atenção pela vista. Você vai ganhar a pessoa pelos olhos, né? Essa estratégia que Satanás usou lá desde o começo, né? Ele atraiu: olha só, a fruta é o quê? É agradável aos olhos, é formosa, né? Então, o próprio inimigo utiliza dessa ferramenta: agradar, pescar pelos olhos. Parece bom, mas o fim é a morte. O sábio Salomão escreveu isso: há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu fim é a morte. Então, o Senhor Jesus, Ele não quer que andemos apenas por vista, aleluia. Ele quer nos dar uma visão, aleluia, que é direcionada pela fé. Louvado seja o nome do Senhor.
O autor aos Hebreus, ele vai começar a falar agora a respeito de heróis, de homens e mulheres que marcaram a sua geração andando pela fé. Ele vai começar falando, ele vai falar a respeito de Abel, que pela fé ele ofereceu um sacrifício muito mais excelente do que Caim. Ele vai falar de Abraão, que foi considerado o pai da fé. Aleluia. Talvez Deus pediu, melhor, me perdoa, eu estou com essa mania de falar talvez, não sei porquê. Deus pediu, aleluia, o que ele talvez tinha de mais precioso. O que era? Isaac, o seu filho. E pela fé, aleluia, ele vai entregar a Deus, porque ele pensa, Deus já me prometeu. As circunstâncias estão dizendo que ele vai morrer, mas se Deus me prometeu, ele falou que vai acontecer, que através desse menino vai vir a descendência que ele me prometeu, então nem que Deus tenha que ressuscitar esse menino, vai acontecer. Pela fé eu vou obedecer ao Senhor. E eles vão citar tantas pessoas que Deus levantou, aleluia, Isaac, Jacó, os juízes, Sansão, Baraque, Jefté. Ele vai começar a mencionar tantas pessoas, homens e mulheres, que o mundo, ele vai dizer assim, não era digno deles estarem aqui, porque pela fé eles enfrentaram a fúria de leões. Pela fé eles ofereceram seus próprios corpos, não atentando para esse material aqui, porque eles tinham convicção pela fé que Deus tinha preparado algo muito mais excelente na eternidade. Aleluia, ele vai dizer assim, é pela fé que nós vamos nos mover, é pela fé que nós vamos viver, aleluia, é pela fé que nós vamos andar com Deus. Como que eu vou andar rumo ao meu alvo? Pela fé, aleluia. Vou atentar para a vista? Não. As circunstâncias estão falando o contrário, estão falando para mim desistir, estão falando para mim abandonar a cruz, mas eu prossigo pela fé, aleluia, porque nós, ele vai dizer assim, não somos daqueles que desistem. Alguns desistiram, mas nós permanecemos na fé, mas nós permanecemos em Cristo, alicerçados na palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode vir o dia mau, mas como Jó, aleluia, quem vive pela fé vai dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive, e por certo, ele se levantará, louvado seja o nome do Senhor. É pela fé que nós andamos, é pela fé que nós vivemos, e é pela fé que Deus vai transformar a sua vida nessa noite. Se coloque de pé aqui, aleluia. Deus está levantando uma geração, aleluia, pelos olhos da fé eu estou vendo, que vai marchar como esses homens e mulheres considerados os heróis da fé, aleluia. Eles vão marchar pela fé, vão viver o sobrenatural de Deus. Alguns estão dizendo que os dons cessaram, alguns estão falando que já não há mais milagres em nosso meio, aleluia, mas eu vou profetizar pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, Deus está ainda agindo em nosso meio. Deus vai usar esta geração, louvado seja o nome do Senhor. Uma glória vai começar a descer nessa noite, aleluia, nessa noite, aleluia, conjunto me ajuda, aleluia, nessa noite, cadeias vão ser quebradas, nesta noite nós vamos marchar, nessa noite nós vamos prosseguir. Adolescentes, quantos querem viver pela fé? Quantos querem viver, aleluia, para a glória de Deus? Eu te convido a dar um passo de fé então nessa noite aqui na frente, aleluia. Deus está ministrando algo forte ao meu coração, aleluia, mas só para quem quer de verdade mesmo, só para quem quer ser usado por Deus para impactar esta geração. Oh, aleluia. Aleluia. O autor aos Hebreus, ele está usando uma analogia de um esporte que talvez hoje não é muito comum, mas preste atenção nisso daqui, igreja e adolescentes. Ele está usando a analogia de um esporte que naquele tempo era muito famoso. O que acontece? Talvez quem assistiu Olimpíadas aqui vai saber. Eles corriam com um bastão, eles faziam a sua parte, e quando chegava ao fim da sua carreira, do seu objetivo, eles passavam esse bastão a outra pessoa, e aquela outra pessoa, ela seguia até passar a outra pessoa. Deus, ele é um Deus de gerações. Eu falava com o pastor ontem à noite, e nós estávamos falando a respeito de pessoas que passaram já por esse departamento, hoje são obreiros da igreja, e nós falávamos, e amanhã vai ser vocês que vão ser obreiros desta igreja também. Então Deus é um Deus de gerações. Eu há anos atrás estava no departamento que hoje eu sou coordenador geral de toda a região. Deus é um Deus que trabalha de geração em geração, porque um dia alguém passou o bastão. Quando acabou a sua carreira aqui nesta terra, eles estão nos esperando agora lá na eternidade, aleluia. E agora não é Sansão, e agora não é Paulo,
E agora não é Pedro, mas agora são vocês, aleluia, são vocês que Deus chamou para esse tempo, aleluia. É com você que Deus conta para esse tempo, aleluia, para impactar essa geração com a glória que há do Evangelho, aleluia, com o poder do Evangelho, aleluia. É com você, adolescente, que Deus conta nesse tempo, aleluia. Então comece a ser revestido de autoridade, aleluia. Então comece a ser revestido, enquanto o conjunto, enquanto o Alan vão estar adorando, aleluia, comece a ser revestido de autoridade nesse momento, ouço aleluia, porque cadeias estão caindo, aleluia. O Espírito Santo de Deus ministrava no meu coração desde ontem, ouço aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ouço cadeias, aleluia. Falava que essa geração não daria em nada, aleluia, mas Deus é o Deus dos improváveis, Deus é o Deus dos pequenos, aleluia. Deus é o Deus que pega, aleluia, aquele que todos falam que não vai dar em nada, mas Ele fala, eu uso, aleluia, eu uso para quebrar cadeias, aleluia, eu uso, aleluia, para libertar os cativos, eu uso para orar para os enfermos e eles serem curados. cadeias quebrando, declare que é o poder do nome de Jesus. cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Nós oramos, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Tem fogo remando nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Diga aí, tu tem fogo, diga. Tem fogo nessa noite nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Meu Deus, Aleluia, enche, Senhor, aleluia. Eu preciso perguntar nessa noite. Eu preciso perguntar nessa noite, aleluia. Alguém aqui nessa noite que estava afastado dos caminhos do Senhor, aleluia, e nessa noite quer tomar uma decisão de voltar para Cristo enquanto é tempo. Só levante a sua mão no seu lugar mesmo. Alguém aqui que quer voltar para Cristo nessa noite, aleluia. Há uma mão levantada aqui na frente, aleluia. Quem quer receber a Cristo, aleluia, em sua vida e sair daqui transformado, aleluia. O Espírito Santo de Deus me fala que essa noite é uma noite de salvação, aleluia. Não posso sair daqui, aleluia, sem te fazer esse convite enquanto é tempo.